Olá, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando o seu coração nesta manhã, hoje dia 5 de abril de 2020, dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos nele. Que este momento agora encontre você, de fato, na presença do Senhor, alegre, contente e protegido pela mão soberana do nosso Deus. E nesta manhã, nesse domingo maravilhoso do Senhor, infelizmente não podemos estar ainda no templo reunidos, mas através das redes sociais nós com certeza podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero começar esta manhã lendo o Salmo de número 4 com você, que nos diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração com esta mensagem. Esta é a confiança também que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós. Que Deus abençoe o seu coração. E vamos nesta manhã ter momentos especiais aqui em nossa escola bíblica dominical, no culto pela manhã. Nós teremos nesse instante um momento de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Convido você a cantar cânticos que engrandeçam e exaltam o nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor neste instante. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vem adorar, o sempre vivo Deus, o sempre vivo Deus. Vem lhe render, o seu o seu
estabeleceu o céu, sua glória se eleva acima do céu, acima do céu, sua grandeza em toda a terra pode se ver. Vem adorar, o sempre vivo Deus, vem lhe render, o seu louvor, quem formou a terra, estabeleceu o céu, sua glória se eleva acima do céu, sua grandeza em toda a terra pode se ver. É o nosso Deus, igual não há. É o nosso Deus, igual não há. Nós louvamos ao Senhor por sua benignidade, pela sua misericórdia. Agradecemos aqui aos nossos queridos irmãos, o Tarcinho, Samara e Samuel. Graças a Deus por suas vidas. Que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre vocês. Que o Senhor seja louvado e engrandecido em todo momento. O seu louvor estará sempre nos nossos lábios. Amém? Neste culto também nós temos uma entrevista muito especial, onde o nosso querido reverendo pastor Emanuel e juntamente com a nossa querida psicóloga, a doutora Mônica Nunes, trarão uma entrevista, uma conversa, um bate-papo sobre este momento que estamos vivendo, coronavírus, esse confinamento, quarentenas, enfim. Então fica aí conosco ainda ligado para você ouvir essa entrevista que com certeza vai ser de muita bênção para a sua vida e o seu coração. A Bíblia diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A Bíblia também diz que o Senhor conduz em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E aí, naturalmente, nós nos lembramos de que o nosso propósito principal é agradar a Deus. E se nós agradamos a Deus, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Hoje, neste momento, chegando até você com a palavra de Deus, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, uma chama viva no altar de Deus, tem a oportunidade de fazer um bate-papo a título de não apenas informação, mas de orientação para melhoria de vida, melhoria da qualidade de vida, tanto no sentido emocional, como no sentido material e no sentido espiritual. Estamos aqui hoje com a nossa irmã da nossa igreja, a doutora Mônica Nunes. E eu peço à doutora Mônica Nunes que faça sua apresentação, Mônica. Olá, meu nome é Mônica Nunes, sou psicóloga, como o pastor Emanuel já falou, sou da igreja 12 de agosto e hoje estamos aqui para fazer esse pequeno bate-papo com vocês. Muito bem. Então, dando continuidade, eu quero chamar a sua atenção e, com certeza, doutora Mônica, vai servir de rumo, vai servir de limite para a nossa conversa e, principalmente, a tua explanação. É o texto que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, os versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Doutora Mônica, temos passado dias difíceis, estranhos, dias inusitados, dias que têm nos tomado de assalto e nos deixado sobressaltados, né? Por exemplo, não lembro na história de um tempo em que nós ficamos sem ir ao templo. E ficamos, sim, com certeza, dizendo o tempo todo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, estamos impedidos até de congregar, de estar no templo, e essa quarentena, essa problemática toda. Eu gostaria, doutora Mônica, que você nos orientasse sobre o que a psicologia tem para nós, para as famílias, para todo o povo, numa situação, num momento como este. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta a todos vocês. Se é possível, e eu queria que vocês respondessem a si mesmo. O que é possível? Passamos tempos difíceis, né? Momentos de angústias, momentos de sofrimentos, de medo. Isso é possível? É. Tempos de agonia, tem momentos de tristezas, momentos de incertezas. E eu pergunto a vocês se isso é possível. Façam a resposta a si mesmo, né? Se tudo isso que estamos passando, se isso é possível. Sim, é possível. Problemas vão chegar, dificuldades vão bater à nossa porta, incertezas vão chegar, o medo mais ainda. Agora, o que a gente, como ser humano, a gente como comunidade, como sociedade, como a gente deve agir diante desses problemas e dessas dificuldades, aí é que está o problema. Porque os momentos estão difíceis, né? As coisas estão difíceis. Nós, enquanto profissionais da saúde, principalmente nós como psicólogos, a gente ficou muito assustado. Confesso que eu, como profissional da saúde, fiquei muito assustado com o que venho vendo, com o que venho observando, a movimentação das famílias, das pessoas, principalmente com o que se refere ao isolamento social, né? As pessoas ficaram muito nervosas, muito desconcentradas e tudo bem, não foi um isolamento de uma forma sadia, vamos dizer assim, né? Um isolamento, mas que se foi necessário. Vemos órgãos competentes sobre o assunto e que se houve essa necessidade desse isolamento. E esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem se preocupado, com essa movimentação das pessoas em suas casas. A agonia, o desespero, a gente recebe muita mensagem nas redes sociais, como é que eu devo agir? As pessoas estão dentro de suas casas, eu tenho a impressão que elas estão presas, né? Se sentindo acuadas como bichos. E aí a gente como psicólogo, a gente fica nesses questionamentos, né? Eu estou em minha casa. Pior seria se eu estivesse no isolamento hospitalar, né? Com alguma doença. Eu estou com os meus familiares, eu não estou com pessoas estranhas, mas é uma contextualização que nós já viemos acompanhando há muito tempo, não só dentro das famílias, mas acho que, creio eu, que numa sociedade como um todo, dessa coisa da falta do contato, dessa coisa humanizada que nós não estamos vendo hoje, não estamos percebendo até dentro dos nossos lares mesmo. Então, eu creio que quando as pessoas se viram unidos por obrigatoriedade ou não, dentro de suas casas, e eu fico assim a imaginar,
um esposo, uma esposa, um filho, um pai, um avô, um neto, são componentes de uma família. E aí você fica meio desesperado dentro do seu lar. Esse é o que a gente está tentando entender, essa movimentação das pessoas, né? E aí a psicologia, ela vem nesse embate, ela vem nessa busca de poder trazer um pouco de conforto às pessoas, né? Diante da situação, pais sem saber o que fazer com seus filhos em casa. Gente, é gritante isso. Porque se eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, eu não tenho essa habilidade com o meu filho dentro de casa, eu sou o provedor, eu sou a pessoa em quem ela se espelha. Então, eu acho difícil. Então, para uma criança dessa dentro da sociedade é pior. Porque se em casa eu não estou conseguindo isso, esse controle, e a gente tem orientado muito que as pessoas, pelo menos com a parte infantil, que se trabalha com essa questão do lúdico, brincadeiras, algumas coisas. Existe a questão também do bombardeio de informações, né? Uhum. Muitas informações falsas que se tem recebido, e as pessoas vão absorvendo muita coisa que não é necessário. Gente, se a questão do isolamento já está sendo preocupante, então a gente para um pouquinho, respira um pouquinho, não absorve tanta coisa, não absorve tanta informação e coisas principalmente que não são úteis. A gente vai absorvendo, a gente vai buscando procurar interagir com coisas que sejam benéficas a nós, benéficas à nossa família, brinca, lê, ora, faz alguma coisa, mas não deixa essa rotina batida, porque querendo ou não, a gente já tem essa rotina no trabalho, né? Quem pega seu ônibus, quem pega seu carro, sua bicicleta, independente da locomoção, para ir para o seu trabalho, e é esse batidozinho, trabalho, casa, faculdade, vai depender muito, né? Então, dentro de casa, querendo ou não, vai ter essa rotina. Eu estou ali, eu vejo muitas pessoas dizendo, nós estamos vivendo um domingo todos os dias, né? O mês só tem domingo, porque parece que é incansável, não termina nunca, eu estou sempre ali em casa. Mas se for olhar pelo lado bom da coisa, a gente está tendo mais essa aproximação entre as famílias, a gente está conseguindo sentar para fazer uma refeição juntos, coisas que até então era impossível, né? Em certos lares, óbvio, por conta de trabalho, de estudo, alguma coisa. E com relação aos idosos, essa preocupação também que nós temos, né, com relação à terceira idade, dizer para as famílias que fiquem atentos, né, se comportem conforme as orientações dos órgãos públicos, conforme se está se passando, né, evita ao máximo estar saindo. Se é para estar em casa, vamos estar em casa. E não precisa esse desespero. Não precisa essa angústia, afinal de contas, eu estou dentro do meu lar. Que boa palavra, uma palavra que só de ouvir já é como um bálsamo para nós, já nos tranquiliza. Eu preciso confessar, doutora Mônica, olha, eu sou jovem, eu me sinto jovem, né? Eu lembro sempre do saudoso presbítero que foi aqui da 12 de agosto, da Igreja Presbiteriana de Aracaju também, o presbítero João Teles. João Teles eu fui amigo dele, tive a honra de ser seu amigo e foi padrinho do meu casamento com Sheiler. Foi nosso padrinho, João Teles e Dona Gertrudes. E do alto e do alvo da sua cabeleira de algodão, ele dizia, Emanuel, meu filho, você pode não acreditar, mas eu sou um jovem. Eu estou já quase com 90 anos, mas eu sou jovem. Sim. Porque a juventude não está nos cabelos brancos, não está nas rugas, não está na idade. A juventude está no coração, sim, está na alma, no espírito. Amém. Muito bem, então eu me considero um jovem, sim, com certeza. Mas olha, eu preciso confessar que eu já não aguento mais esse negócio de ficar em casa e não poder visitar minhas ovelhas, não poder abrir o templo para fazer cultos, né? Já se passaram 2 domingos e vamos para o 3º domingo sem culto. Doutora Mônica, como então a psicologia pode nos dar um lenitivo, nos dar um ânimo para que, por exemplo, eu não me sinta um passarinho na gaiola? Como assim? Ainda nesse viés da psicologia, como é que a gente entende isso?
nós, enquanto seres humanos, a gente vive no polo positivo e no polo negativo das situações. Porém, é da humanidade. Eu diria que 101% de nós, enquanto seres humanos, a gente tem mais essa coisa do negativo do que o do positivo. Dentro de uma situação, eu recorro logo à parte negativa da coisa do que a parte positiva. E aí eu venho nessa coisa, eu estou dentro de casa, eu estou isolada, eu já não aguento mais. Vamos lá. Vamos dizer que isso aqui é um lado negativo da situação. Vamos ao lado positivo. O que é que aconteceu, eu creio que mundialmente? Nós atualmente estamos vivenciando um ciclo de responsabilidade. Eu me responsabilizo pelo outro, assim como o outro se responsabiliza por mim. Em que sentido, Mônica? No sentido de que eu estou em casa, eu estou me resguardando, foi uma situação que se fez necessário, né? Olhando por outra parte, eu vou estar pontuando as partes positivas da situação, né? Dessa questão de se estar em casa, do que eu já estou agoniado, do que eu já estou angustiado. Sim, a gente fica, com certeza. Nós nos sentimos presos, como passarinhos mesmo em gaiolas. Mas aí vem a questão da responsabilidade com o outro. Eu estou me ajudando e, consequentemente, ajudando o outro nesse ciclo da positividade. Passamos a valorizar certas profissões que até então, creio que muita gente passava, nem um bom dia a gente dava, porque é da humanidade, né? Passamos a valorizar profissionais da saúde, passamos a valorizar garis, bombeiros, N profissionais que até então de importantíssima qualificação no mercado, de importantíssima, como profissionais mesmo, e se passaram abatidos e diante de uma situação foram enaltecidos, foram valorizados, começamos a perceber o valor do trabalho deles, né? Pessoas que estão aí em linha de frente, caixas de supermercados, frentistas. Então a gente tem que passar a ver o lado bom da coisa, não só o negativo, e acaba que sendo um tanto quanto egoísta da parte da gente. Quando eu estou dentro da minha casa, eu estou pensando em mim, nas minhas angústias, nos meus interesses, nas minhas coisas, quando se existe toda uma cadeia dentro dessa situação que também está comprometida dentro dessa situação. A psicologia pode dizer e nos animar, dizendo que após esse momento de quarentena, nos tornaremos melhores? É uma pergunta difícil, até para nós, como profissionais da saúde e de psicologia. Porque ser humano é ser humano em qualquer situação. Então, dizer que nós vamos nos tornar pessoas melhores, eu creio que era o que todo mundo gostaria, né? Eu, enquanto profissional, acho que Deus lá no céu queria isso, mas acho que nem todos conseguem perceber a importância disso, né? De quando a gente, e é bem importante, de quando a gente passa por uma situação difícil, um problema difícil, porque eles sempre vão estar chegando, eles sempre vão estar batendo na porta da gente. O que a gente está fazendo com isso? Tem um autor chamado Viktor Frankl, e aí ele fala a respeito que a gente tem que dar valor aos nossos sofrimentos, porque eles não nos chegam à toa. E nós não sabemos valorizar os problemas, valorizar nossas dores, porque a gente tem sim que valorizar. A gente tem que entender por que eu estou passando por aquilo ali, como é que eu cheguei àquilo ali, porque nada acontece por acaso. Então, a partir do momento que eu começo a valorizar os meus problemas, ou os problemas em geral, né, eu começo a ter um entendimento e eu começo a me tornar uma pessoa melhor. Nós agradecemos a participação tão oportuna da nossa querida irmã doutora Mônica Nunes, e essa pergunta realmente, eu concordo, é uma pergunta difícil e a responsabilidade aumenta com certeza, não apenas para os profissionais da saúde, como os psicólogos, mas também para nós, os pastores, né? Eu creio que sim, temos que, mais uma vez, como sempre, recorrer à Bíblia, à Palavra de Deus, e procurar moldar a nossa vida conforme a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática.
naturalmente com o apoio dos nossos amados profissionais da saúde, especialmente. Que Deus nos abençoe. E logo em seguida teremos a ministração da Palavra do Senhor nesta manhã pelo nosso querido e amado pastor Reverendo Emanuel. Que Deus te abençoe e traga edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu preciso confessar sempre que não me acostumo com essa situação que estamos vivendo. Na verdade, estamos por conta de uma obediência legal, de um cuidado médico, um cuidado preventivo para não darmos vazão a desse vírus aí. Mas para você ter uma ideia, eu estou tão deslocado que todo dia de manhã eu caminho, eu saio pela rua caminhando, correndo e naturalmente eu tiro minha aliança. E hoje eu estava tão concentrado para estar aqui com você, que tirei a aliança e esqueci de colocar minha aliança. Eu preciso dizer que sem aliança eu me sinto totalmente desabonado. Misericórdia. Eu não me acostumo sem a aliança, mas minha aliança está guardada. E assim que eu chegar em casa eu vou colocar. Mas eu quero compartilhar com você, à luz do tema da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, no ano de 2020 e especialmente neste mês, cujo tema diz: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O lema é o versículo da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E nós encerramos o mês de março meditando no crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando. E como temos tido a oportunidade de evangelizar? Deus, o nosso bondoso Deus, tem nos dado ferramentas, instrumentos de compartilhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, os versículos 4 e 5, ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ora, nós temos uma grande responsabilidade, nós temos uma grande missão, que a Bíblia chama de a grande comissão. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos deu esta grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta missão não tem igual, não tem comparativo. Esta missão é a maior de todas as missões. Basta lembrar que foi por ela que o Senhor Deus Todo-Poderoso se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Temos passado dias difíceis, temos estado confinados. Há pouco tivemos este bate-papo aqui com a doutora Mônica Nunes, nos orientando, nos animando, a fim de enfrentarmos essa turbulência da nossa vida, da nossa história, como indivíduos, como famílias, como igreja. Mas em situações como esta, e sempre que a Bíblia chama a nossa atenção, que a Bíblia nos traz à memória o que pode nos dar esperança. Eu quero compartilhar com você, nesta hora, sobre este tema. A nossa suficiência vem de Deus somente. A nossa suficiência vem de Deus somente. Ele está no controle. Ele tem o controle de tudo e de todos. Ele sabe quantos fios de cabelo há
em nossa cabeça, de todos os habitantes da terra. Não cai um pardal sem que seja do seu consentimento. A nossa suficiência vem de Deus. E meditando nesse tema, eu me lembrei de um dos títulos, um dos best-sellers do Dr. John Stott, falando do Evangelho, falando da igreja, comparando a igreja com o que enfrentamos no mundo secular, a igreja com os que não são a igreja. Dr. John Stott não apenas disse, mas escreveu um livro com esse título, A Contracultura Cristã, para mostrar que quem vive o Evangelho, quem vive o puro cristianismo, outro tema de outro dos seus best-sellers, o cristianismo básico, o cristianismo puro. Então, mostrando que a igreja vive na contramão da cultura secular, da cultura mundana. A igreja é o povo de Deus, é a assembleia dos santos, dos resgatados do Senhor, dos chamados para fora deste mundo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos amou, nosso Deus, e que nos garante a salvação através do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Queridos, John Stott simplesmente responde a uma sistemática provocação do mundo secular, uma provocação contra a igreja, uma provocação do mundo secular que tenta impedir a marcha da igreja. Mas é importante, é imperativo que os membros da igreja lembrem-se sempre que nada pode impedir a marcha da igreja. As portas do inferno não prevalecem, nem prevalecerão contra a igreja. Pensando nessa afirmativa, também lembro-me do que diz o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Marcos capítulo 10, versículo 22, nosso Senhor Jesus nos anima, nos encoraja, especialmente em momentos como estes que nós estamos vivendo agora no mundo. Nosso Senhor Jesus diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual o comparativo? O fato de que, em meio à tribulação, em meio às aflições, devemos não apenas lembrar, mas viver e exalando esta consciência, animando aos demais que Jesus venceu o mundo. Não é uma epidemia, uma pandemia, não há nada neste mundo que possa tirar, que possa roubar a nossa paz que temos em Cristo Jesus. Da mesma forma, não é nenhuma circunstância deste mundo que pode fazer-nos desviar a nossa atenção da nossa total dependência e consciência de que a graça do Senhor nos basta, de que a nossa suficiência vem de Deus somente. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, nosso Senhor também diz: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo nesses versículos, nesses textos, é que nós devemos levantar os nossos olhos, erguer a nossa fronte, levantar-nos diante de todos e diante de tudo, proclamando que a nossa suficiência vem de Deus, que nós temos um compromisso, não é com o homem, não é com a sociedade, não é com a saúde ou com a doença, com a riqueza ou com a pobreza, não é nem conosco mesmo. O nosso compromisso, a nossa dependência total está no Senhor. E Ele nos guia e nos guiará.
Queridos, a missão da igreja ela é profética e devemos aproveitar toda e qualquer situação para honrar esta missão. Nós fomos chamados para ser mensageiros do Senhor. Nós fomos chamados para compartilhar da graça e do amor do nosso Deus, vivendo conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve tempo fácil para a igreja. Nunca houve um mar de rosas para a igreja. E a igreja continua. A igreja continua marchando. A igreja continua prevalecendo. A igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Queridos, não é exagero nenhum, não é ufanismo, não é arrogância, absolutamente, mas é a mais pura verdade. A maior, a mais importante, a mais imponente, a mais bela, a mais gloriosa instituição da face da terra é a igreja. Não estou falando de um templo, não estou falando de uma denominação, eu estou falando da igreja, dos resgatados do Senhor, de todos aqueles homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e velhos, todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que reconhecem que a sua suficiência vem de Deus somente e nele nós descansamos. Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio que nós não podemos compactuar com o mundo que age contra Deus. Normalmente e muitas vezes a igreja precisa tomar atitudes que absolutamente não significa uma desobediência civil, não significa uma irresponsabilidade, nenhuma atitude anárquica de forma alguma. Porque muitas vezes a igreja precisa passar por situações onde declaradamente ela vai ter que desagradar aos homens para agradar a Deus. Como disse o apóstolo Pedro, ou melhor, os apóstolos Pedro e João, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta máxima, esta verdade, esta palavra de Deus tem que estar gravada no nosso coração, na nossa mente, tem que ser vista em nós. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que sob tortura, mesmo que sob aflição, a igreja jamais deixará de honrar ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Lembro-me aqui de que uma das causas principais pelas quais os primeiros cristãos foram martirizados pelos romanos é que a saudação comum, como nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai, tudo bem? A saudação comum no Império Romano era quando dois romanos se encontravam, eles diziam Ave César. Mas quando eles conheciam o Evangelho de Jesus Cristo, quando eles se tornavam cristãos, quando eles se encontravam, não mais diziam Ave César, agora eles diziam Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E falar essa palavra significava estar assinando sua pena de morte. Milhares de cristãos morreram por dizer Jesus Cristo é o Senhor. Nunca, jamais a igreja pode negar esta verdade. Haja o que houver, Jesus Cristo é sempre o Senhor nosso, o Senhor da igreja. Sem dúvida alguma, este é um dos motivos pelos quais o mundo tanto odeia a igreja fiel. E certamente foi pensando nisso que Dr. John Stott escreveu A Contracultura Cristã. Perceba, queridos, que o objetivo da igreja não é agradar as pessoas, não é agradar a si própria, mas é agradar a Deus, ao Senhor nosso Deus. Isto exige renúncia do nosso eu, que não é novidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos chamou, Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Temos
seguido ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. No templo, em casa, onde for, temos servido ao Senhor. Não negociamos a nossa fé. Não admitimos em hipótese alguma, porque a Bíblia assim nos ensina, não admitimos negociar a nossa fé, negociar o Evangelho, ser um cristão e, de repente, tomar atitudes ou fazer algo, principalmente para agradar as pessoas. Normalmente nós ouvimos cristãos dizerem, mas eu tenho que fazer isto porque tenho meus amigos, tem a sociedade que eu preciso agradar. Devemos lembrar sempre que antes importa obedecer a Deus, agradar a Deus. A nossa suficiência não vem dos amigos, não vem das circunstâncias, não vem da saúde ou da doença, não vem das autoridades, não vem do dinheiro, não vem do emprego, não vem do intelecto. A nossa suficiência vem de Deus somente. Por isso nós descansamos nele e a sua graça nos basta. A Bíblia diz, falando da postura que devemos ter diante deste mundo, a Bíblia diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então devemos sempre lembrar, ter isto em mente, essa consciência de que o Deus deste século, o arqui-inimigo de nossas almas, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. E, obviamente, aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do eterno, naturalmente, jamais vai querer viver na escuridão, viver na cegueira espiritual e moral. Fomos, como igreja, chamados das trevas para a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de concluir essa reflexão chamando a vossa atenção para estas aplicações. A nossa suficiência vem de Deus somente. Portanto, através de Cristo, tenhamos total confiança em Deus. Através de Cristo, tenhamos total confiança em Deus. Não vamos na onda do mundo, não vamos na onda dos formadores de opinião, não vamos na onda deste ou daquele que se apresenta como líder social. Não vamos em onda nenhuma deste mundo. Vamos com a palavra de Deus. Vamos com a Bíblia. Vamos sob a regência do Espírito Santo. Por exemplo, neste tempo de quarentena, neste tempo de cuidados necessários para que um vírus não se prolifere mais, para que tenhamos cuidado com a nossa saúde, com a saúde do próximo, mais do que nunca, vamos honrar o fato de que em Deus nós temos total segurança. A nossa confiança está nele. Descansemos em Deus e aproveitemos toda e qualquer situação para transmitir a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos defende, Ele cuida de nós. O rei Davi, no Salmo 27, versículo 10, ele diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A nossa confiança está no eterno. Nada poderá nos abalar. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Possivelmente, naturalmente, devemos estar lembrados também de que estamos mais próximos do nosso encontro com o eterno. O Rei está voltando. Jesus está voltando. Como diz o belo hino do cantor cristão, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Mas isso não é motivo para nós cruzarmos os braços,
Isso não é motivo para nós nos acomodarmos. Jesus está voltando e não tem jeito, é isso mesmo. Não. Nós temos que lutar. Nós temos que perseverar. Nós temos que ser resilientes. Nós temos que nos animar no Senhor e viver servindo ao Senhor com alegria. Porque na nossa caminhada, no tempo que nos resta, com certeza, o Eterno, o nosso Deus, quer que por nosso intermédio, muita gente possa conhecê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Sabemos que Jesus voltará, mas também sabemos, à luz da Bíblia, que Ele quer encontrar-nos trabalhando. Ele quer encontrar-nos semeando o Evangelho. Ele quer encontrar-nos frutificando para a glória do Seu nome. Mas, em segundo lugar, a nossa suficiência vem de Deus através de Cristo. Portanto, pensemos e hajamos conforme a vontade de Deus. Pensar e agir conforme a vontade de Deus. Quem molda o nosso modus vivendi, quem molda a nossa vida, não é outro, é somente o nosso Deus, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Por isso que nós não podemos negligenciar o nosso devocional com Deus, a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz claramente que todo cristão, ele precisa ter um momento a sós com Deus, no recanto, no recinto do seu quarto. Nós precisamos, como servos de Deus, ter a devoção pessoal, ter a devoção em família, o culto doméstico, ter a devoção como família maior, a família dos crentes, a família dos cristãos fiéis. Queridos, neste ponto, a Bíblia nos anima, fazendo-nos sempre lembrar que o Senhor nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Salmo 23. Mas em terceiro lugar, a nossa suficiência vem de Deus somente. Portanto, em nada dependemos dos homens. Pode parecer uma empáfia, pode parecer ufanismo, mas não. É fé. É fé somente. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É fé, como disse o patriarca Jó, que tendo perdido tudo, perdido a fazenda, perdido o gado, perdido os seus filhos todos, Jó ergue os olhos aos céus e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não fora uma atitude impensada, não fora uma atitude contrária ao que nos ensina a psicologia. Não, Jó estava sofrendo ali, Jó estava amargurado na alma, Jó estava sofrendo dores que nós não podemos imaginar. Mas, acima de tudo, Jó foi um homem de fé, porque ele disse adiante: eu sei que o meu Redentor vive e por fim levantar-se-á sobre toda a terra. Jó 19, versículo 25. Portanto, queridos, a nossa suficiência vem de Deus e em nada dependemos dos homens. Isso mesmo. Quando as autoridades em Israel ordenaram a Jesus que parasse de pregar e de curar, de exercer o seu ministério, que saísse daquelas terras, porque Herodes, o rei Herodes, dera essa ordem, publicara esse decreto proibindo Jesus de exercer o seu ministério, Jesus respondeu. Assim diz o texto: ele, porém, lhes respondeu: ide, dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Lucas capítulo 13, versículo 32. Assim, dessa mesma forma, agiram todos os apóstolos, todos os mártires cristãos até o presente momento. Assim, honra a igreja
ao seu Senhor, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Deus ordena à sua igreja que haja para agradar, não a si, não ao homem, não ao mundo, mas agradar a Deus somente. A nossa suficiência vem de Deus somente. Que Deus nos abençoe. E estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo tão abençoado e espero que esta mensagem, que esta entrevista, esses louvores tenham de fato abençoado a sua vida e o seu coração. E nós vamos encerrando por aqui. Quero fazer ainda mais uma oração por você, por sua casa, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Logo em seguida, estarei também impetrando a bênção do Senhor sobre você e toda a sua casa. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta manhã tão preciosa que o Senhor nos dá, onde nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor nos é suficiente, o Senhor nos basta. E nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Não há outro caminho, não há outro Deus em quem podemos confiar. Nós louvamos o Teu nome e que o Senhor Deus esteja abençoando cada uma destas pessoas, destes queridos irmãos que estão nos ouvindo e assistindo e participando do nosso culto nesta manhã. Que o Senhor fortaleça a fé destes queridos, que o Senhor os edifique, que o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga esperança em seus corações. Nós suplicamos o Teu favor sobre cada um deles, a Tua proteção, a Tua guarda e crendo que o Senhor está presente conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E meus queridos irmãos, que a bondosa graça do nosso eterno Pai, as consolações ternas e eficazes, frutíferas do Espírito Santo de Deus e a bênção e a presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus repousem sobre vocês, sobre a sua casa, sobre toda a Igreja de Cristo na face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, encerramos aqui o culto desta manhã, mas hoje às 18 horas estaremos juntos aqui novamente para a glória do Senhor. Esperamos por vocês, que Deus te abençoe em nome de Jesus.